Émile Gallet nasceu em Nancy, na França em 04 de maio de 1846. Aprendeu desde cedo a tocar piano e se tornou um excelente pianista. Em 1855 ele aprendeu as disciplinas clássicas além de alemão, latim e grego. Filho da arte do comércio, Gallet foi um mestre vidreiro, ebanista, ceramista, sendo uma das figuras mais autorizadas nas artes aplicadas de suas épocas e um dos pioneiros do movimento Arte Nouveau. A influência dos pais. Seu pai, Charles Gallet, aprendeu o ofício de pintor em porcelana, mais tarde começou a viajar para o leste da França para vender as peças. Em 1843 ele visitou a cidade de Nancy para vender porcelanas para a loja de Jean Martin, lá ele conheceu a sua futura esposa, a jovem Fanny. Seu sogro logo veio a falecer e Charles se associa à sua sogra para levar à frente o negócio familiar, aplicando todo o seu conhecimento artístico ele cria peças únicas que dará início à manufatura Gallet. Antes de assumir a direção artística do negócio paterno, Émile dedicou-se aos estudos e mudou várias vezes de cidade. Estudou botânica na Université de Nancy em 1865. Depois mudou-se para a Alemanha e estudou filosofia, botânica, mineralogia e zoologia, o que indica a sua paixão pela flora e pela fauna. A sua ligação à mineralogia o fez especializar-se na técnica do fabrico do vidro, o que lhe permitiu realizar numerosas invenções nesse âmbito. De volta à França, em Lorena, um importante centro de fabricação de vidros, ele realizou práticas profissionais no local de trabalho de um antigo companheiro do seu pai durante muitos anos. Na fábrica de vidros artísticos Bourgogne-Sévère aprendeu a difícil arte do vidro soprado. Esses primeiros anos foram acompanhados de estudos sobre pintura. Também elaborou desenhos que eventualmente poderiam ser de utilidade na empresa do pai. Em seguida aprofunda as técnicas de trabalho com cristais e estuda lâmpadas árabes e arte japonesa. Carreira e negócios da família. Em 1867, ele passa a dirigir os negócios da família representando seu pai na Exposição de Paris. Seus estudos continuaram e não se limitava à teoria, mas aprende a soprar vidro, aprofunda seus bons conhecimentos em marcenaria e suas habilidades de desenho. Já em 1873, após retornar a Nancy e se casar, ele abriu grande oficina de cerâmica e vidro. Graças ao trabalho árduo, o negócio teve um grande desenvolvimento. Na Exposição Universal de 1878 em Paris obteve 4 medalhas de ouro e sua fama se espalhou pelo mundo. Graças a Émile e outros grandes artistas torna-se a ponta de lança do movimento Arte Nouveau na França, onde a criatividade é fortemente inspirada por formas vegetais e animais como por exemplo libélula. Nesse contexto nasce a Escola de Nancy com o objetivo de associar os artistas industriais da Lorraine para realizarem suas obras agregando a beleza e a utilidade, dentro do estilo vigente na época. Assim, em 13 de fevereiro de 1901, foi criada oficialmente a École de Nancy. Émile Gallet foi um dos maiores incentivadores e idealizadores desse movimento e também o primeiro presidente, juntamente com outros grandes nomes. Já em 1889 os artistas e artesãos que trabalhavam para ele eram cerca de 300. As cerâmicas produzidas por Gallet são expressões de uma criatividade brilhante. Seu trabalho é marcado pela produção não apenas destes vidros fundidos de material granulado com opacidade, mas principalmente pela sua produção soufflé ou soprada, não em vidro, mas em cristal, ou seja, com a adição de sais de chumbo. Sua técnica refinada permitia que se adicionassem novas camadas coloridas de óxidos metálicos, antes de soprar a peça, retrabalhando-a com novas inclusões de camadas de óxidos, folhas de ouro ou prata. As peças, então, eram ornadas em gravações com ácido fluorídrico proporcionando uma decoração conhecida como o cameo. Por ser um trabalho delicado, no resfriamento, as diferenças na expansão dessas camadas causavam acidentes muito frequentes, quebrando-as, o que acabou tornando estas peças raridades. A assinatura Gallet. Cada peça traz a assinatura de Gallet, com centenas de variantes que dão origem ao catálogo, mas nem todas são referenciadas. Com raras exceções, as peças são todas assinadas, seja embaixo, seja no corpo da peça.
Durante a vida de Galé, as assinaturas foram particularmente procuradas e supervisionadas pelo próprio artista. Posteriormente, após 1904, as marcas Ogaléo se tornaram relativamente padronizadas. As assinaturas e marcas permitem, em princípio, datar as peças. Na produção de peças entre os anos de 1904 e 1906, a assinatura é precedida por uma pequena estrela. Depois de 1906, já tendo Galé falecido, esta marca foi abolida, já que passou a ser considerada mórbida pelos apreciadores desta arte. A morte. Émile Galé termina seus dias terrenos em 23 de setembro de 1904, aos 58 anos. A causa diagnosticada na época foi leucemia. Mas em investigações póstumas de causa de morte, levantou-se uma hipótese de envenenamento do sangue, ligado a substâncias então utilizadas para o processamento de vidro. Produção póstuma. De 1904 a 1914, a produção ficou muito próxima das peças industriais que saíram da fábrica de Galé antes de sua morte. São quase exclusivamente peças de vidro multicamadas gravadas com ácido, às vezes retocadas pela trituração para eliminar falhas, e os padrões de decoração são quase os mesmos que os criados durante a sua vida. De 1918 a 1936, uma produção padronizada e em grande escala acontece. A maioria das peças no mercado hoje remonta a esta época, sendo em vidro e revestida com ácido ou multicamadas. A produção é de boa qualidade técnica, pelo menos para as grandes peças. Neste período novos padrões foram criados, às vezes se distanciando do estilo Art Nouveau, com decorações estilizadas e se utilizando de uma nova técnica denominada de sopro de molde. Mas a banalização dessa produção em larga escala e a falta de renovação artística, agravada por uma crise econômica, pôs fim à produção da fábrica de Galé em 1936, ano em que encerra suas atividades. Se você gosta de antiquariato, história e cultura, não esqueça de deixar seu like e inscrever no canal. Até a próxima!